Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda nossa. Hoje a gente vai dar um mergulho nos anos de formação de uma das figuras históricas mais famosas do mundo inteiro. Uhum. George Washington. Isso, George Washington. E o material base para essa nossa análise detalhada é o primeiro volume daquela biografia clássica. Aquela escrita pelo Washington Irving. Exato, Washington Irving. E a nossa grande missão aqui hoje é ir bem além daquele mito. Aquela figura estática, impecável. A cara na nota de $1, sabe? A gente quer descobrir as experiências bem cruas, os perigos na selva e as lições diplomáticas que forjaram o caráter desse jovem metódico. Muito antes dele virar um ícone global. Com certeza, é uma história real de aventura, de sobrevivência mesmo lá na fronteira. Bom, e o que a gente precisa ter em mente desde o começo é aquela premissa fundamental de que grandes líderes, eles não nascem prontos. De jeito nenhum. A história tem essa mania de apagar o suor e o medo, deixando só as estátuas de bronze pra gente admirar. Mas essas figuras não caem do céu com todas as respostas prontas. Elas são moldadas, né? Sim, moldadas por uma série exaustiva de tentativas, por erros táticos quase fatais e por uma disciplina rigorosa, que no caso do Washington começou incrivelmente cedo. Observar a juventude dele através dos relatos do Irving é tipo ter acesso a um laboratório de liderança operando ali em tempo real. Exatamente. E a grande relevância disso, para quem acompanha a nossa análise, é a aplicação prática dessa mentalidade toda. Porque, no fim das contas, é sobre como a preparação metódica pode ser a chave para sobreviver ao caos absoluto. Hoje, o caos pode ser, a pressão esmagadora do mundo corporativo moderno, o excesso de informações. Mas no século XVIII, o caos era bem diferente. Era uma natureza selvagem implacável e inimigos reais escondidos na floresta. Então, vamos começar pelo início. Vamos lá. A linhagem da família começa muito antes de cruzar o oceano. Só com uma curiosidade rápida para a gente estabelecer o cenário, o nome Washington vem de uma vila feudal inglesa chamada Wessington. Wessington, isso. Que foi dada no século XII a um cavaleiro normando em troca de deveres que incluíam até participar de grandes caçadas reais. Mas o ponto de virada mesmo na árvore genealógica, onde o DNA psicológico da família realmente aparece, isso acontece no século XVII. Lá na Inglaterra. Exato. Se a gente olhar para a Inglaterra durante a Guerra Civil deles, que foi bem brutal, a gente encontra um ancestral direto chamado Sir Henry Washington, a cidade de Worcester, lutando pelas forças do rei Charles I. E a situação, era um desastre tático completo. Caos absoluto. A cidade estava um caos, as provisões estavam no fim, e os registros apontam que ele não tinha pólvora nem para sustentar 1 hora de combate. Nenhuma pólvora. E o general inimigo cercou a cidade e exigiu a rendição imediata. E o que o Sir Henry fez diante do impossível? Ele se recusou a se render. Por 3 meses. 3 meses sem pólvora? Ele escreveu uma carta afirmando estoicamente que aguardava as ordens de Sua Majestade. Essa resiliência quase teimosa, essa capacidade de resistir quando toda a esperança já evaporou, isso prefigura certinho a atitude do George Washington no inverno rigoroso, muitas décadas depois. É um traço inegável de família. E é impressionante ver como essa rigidez de caráter se traduziu na educação do próprio George, já vivendo na Virgínia. Sim, a infância dele teve um golpe duro. Ele perdeu o pai, Augustin, quando tinha só 11 anos de idade. 11 anos? É muito cedo. Muito cedo. E a partir daquele momento, a responsabilidade de moldar o garoto caiu toda sobre a mãe, Mary. E as fontes mostram pra gente que a Mary Washington não era o tipo de mãe que usava contos de fadas pra educar o filho, né? Não mesmo. Ela usava um livro bem denso chamado Contemplações Morais e Divinas. Escrito por Sir Matthew Hale. Isso, que foi um antigo chefe de justiça inglês. E o objetivo dela era claro: ensinar princípios estritos de justiça e autocontrole. E o cerne desse livro era o autogoverno. O que chama muito a atenção nos registros é a profundidade com que o jovem Washington absorveu esses preceitos. Ele não só lia aquilo, ele internalizava. Ele entendia que precisava ser o ditador dos próprios impulsos, disciplinando a si mesmo antes de pensar em comandar qualquer outra pessoa.
O que nos leva a um detalhe maravilhoso e bem revelador que essas fontes documentam. Ah, a fase dos 13 anos. Sim, aos 13 anos, enquanto os outros adolescentes da elite colonial estavam lá aprendendo retórica ou traduzindo latim, o Washington estava com a cabeça em outro lugar. Os cadernos escolares dele dessa época sobreviveram, o que é incrível. E o que tem neles? Estão repletos de cópias meticulosas de formulários legais, contratos comerciais, letras de câmbio e notas promissórias. Vamos tentar colocar isso em perspectiva para quem está ouvindo a gente, porque é muito extraordinário. Estamos falando de um menino de 13 anos. 13 anos redigindo o contrato. Exato. Uma letra de câmbio na era colonial era um instrumento financeiro super complexo. Era a base do comércio transatlântico. Exigia exatidão. Ele estava, literalmente se autoeducando no pragmatismo puro. Na linguagem do comércio e da lei. Claro que nas margens desses documentos todos sérios tem uns desenhos de pássaros bem bizarros, perfis caricatos dos colegas. O que lembra a gente de que ele ainda era só um adolescente entediado na aula, né? Pois é, mas a precisão com que ele redigia criava um contraste absurdo para a idade. E essa autoeducação focada no pragmatismo deu a ele uma habilidade para a vida toda. Deu uma mente analítica de advogado para redigir documentos no futuro. E uma exatidão implacável para manter contas. Foi a fundação intelectual de um método que deixaria ele gerenciar propriedades imensas depois. Sem nunca perder o controle dos suprimentos ou dos detalhes. Mas as fontes também mostram que ele não era um robô burocrático, né? Não, de jeito nenhum. O mesmo caderno que tinha esses contratos todos mostrava uma vulnerabilidade enorme. Aos 15 anos, esse mesmo espaço começou a ser preenchido com poemas melancólicos sobre um amor não correspondido. Ele escrevia uns versos assim bem terríveis e sofridos para uma garota que ele chamava de a Bela da Planície. Lowlands Beauty. Isso. Ele suspirava pelos cantos reclamando do seu pobre coração inquieto. O que humaniza demais a figura dele mostra que ele lutava intensamente com as próprias emoções e com uma timidez social paralisante. Ele convivia muito com a influente família Fairfax, né? Sim, por causa do meio-irmão mais velho, o Lawrence, que tinha casado com alguém daquela família. E para lidar com essa inadequação social, ele não improvisava. Ele apelou para o método. Sempre o método. Ele adotou dezenas de regras estritas de etiqueta sobre como se portar em companhia. Era uma tentativa super disciplinada de dominar a si mesmo. E para curar essa desilusão amorosa com a tal Bela da Planície, a vida oferece a ele uma oportunidade de mudança de cenário bem radical. Aos 16 anos. Aos 16 anos. Ele passa a acompanhar o Lord Fairfax, que era uma figura fascinante. Um nobre inglês excêntrico, dono de terras gigantescas na América. E que também estava com o coração partido, vale notar. Sim, a noiva abandonou ele por um duque de título superior, então ele se isolou do mundo londrino na Virgínia. Washington começa caçando raposas com o Lord e logo vai integrar uma expedição oficial para mapear as terras selvagens no Vale do Shenandoah. Imagina o choque cultural para um garoto de 16 anos. Foi sísmico. Sair de um ambiente onde ele praticava como usar talher elegante E ser arremessado no caos da fronteira americana, um lugar totalmente sem lei e sem conforto. O diário dele é impagável sobre isso. Na primeira noite, esperando uma cama na casa de um colono rústico, ele é levado a dormir num colchão de palha no chão. E não era qualquer colchão. Estava esfarrapado e, segundo ele, infestado de insetos e piolhos. O susto foi tão grande que ele decidiu que preferia dormir ao relento, na neve, ao lado de uma fogueira. Comendo perus selvagens assados em gravetos. Essa imersão serviu como uma forja para ele. Ele presenciou a primeira dança de guerra indígena nessa viagem. Ele relata o espanto de ver guerreiros com escalpos na cintura, detalhes instrumentos, o homem batendo ritmo numa pele de veado. E outro chacoalhando uma cabaça. Ele também teve contato com colonos alemães isolados que nem falavam inglês e viviam com regras brutais. Essa capacidade de observação e adaptação vai com ele na única vez que ele saiu da América do Norte. A viagem para Barbados. Exato. Ele foi para a ilha de Barbados acompanhando o irmão Lawrence, que estava com tuberculose grave e buscava um clima tropical.
E mesmo num paraíso tropical, a mente sistemática dele não parava. Em Barbados, ele era convidado para jantares com a elite local. Tinha aquele clube famoso lá, o Beef Steak and Tripe Club. Isso, uma confraria para os donos de plantações comerem carne e beberem muito. Mas o diário dele mostra que ele não estava lá só curtindo status. Ele estava fazendo análise econômica. É cômico. Ele prova abacaxi pela primeira vez, mas o que chama a atenção dele é o balanço contábil da ilha. Ele olhava aquelas plantações de açúcar riquíssimas e ficava chocado ao ver como os donos se afundavam em dívidas só para manter aquele estilo de vida dos clubes. O contraste entre a riqueza da terra e a falência financeira dos donos marcou o senso de responsabilidade dele para sempre. A importância de viver dentro das próprias posses virou um pilar na vida dele ali. Mas, infelizmente, o sol de Barbados não salvou Lawrence. A morte precoce do irmão foi um golpe emocional e prático terrível. A imensa propriedade de Mount Vernon acaba sob a responsabilidade do Washington. E as coisas escalam muito rápido. Aos 19 anos, ele recebe um comissionamento militar como ajudante-geral do distrito. E a gente precisa pausar para entender o que isso significa na prática. Ele não estava só ganhando um distintivo bonito. Ele se tornou responsável por inspecionar, equipar e treinar a milícia de 1/4 de toda a colônia da Virgínia. Um cargo de logística comandando homens adultos que tinham o dobro da idade dele. E como ele reage? Ele estuda, ele contrata aquele veterano holandês, o Jacob van Bram, para ensinar esgrima e táticas. Ele transforma os gramados do Mount Vernon numa escola de guerra particular. Ou seja, um adolescente sem experiência de batalha monta um acampamento no quintal para resolver o déficit de experiência. Basicamente isso. Ele buscou o conhecimento técnico porque percebeu que o continente estava prestes a explodir. Tinha um xadrez brutal se desenrolando. O riquíssimo vale do rio Ohio estava sendo reivindicado por duas superpotências, França e Inglaterra. E as justificativas dos dois lados, segundo as fontes, eram bem complexas, né? Apenas para ser imparcial e relatar o que as fontes mostram, as reivindicações francesas eram baseadas no direito de descoberta. Em 1673, o explorador Padre Marquette desceu o rio Mississippi e eles argumentavam que isso dava posse de todo o sistema fluvial do Ohio para a França. Já a Inglaterra apoiava suas ambições num tratado de 1744 com a Confederação Iroquesa, que, segundo os ingleses, cedia o domínio sobre essa mesma vastidão de terras. Os dois lados baseavam o domínio de um continente enorme em argumentos super frágeis. Era uma disputa de narrativas para justificar a expansão. E o lado mais trágico disso, que as fontes retratam, é a situação das nações indígenas que já viviam lá. Elas estavam sendo esmagadas nesse torno imperial. Teve até um chefe Delaware que expôs bem a hipocrisia. Ele perguntou uma coisa afiada. Ele disse, os franceses reivindicam a terra de um lado do rio e os ingleses do outro lado. Então, onde afinal fica a terra dos índios? É duro, né? É a invisibilidade forçada daquelas populações. E a panela de pressão política apita quando os franceses tomam medidas práticas e começam a pregar placas de chumbo nas árvores. E enterrar placas no solo para marcar território. O governador colonial da Virgínia precisava de alguém para cruzar a floresta no meio do inverno e empregar um ultimato militar aos franceses. E quem é o escolhido para essa missão impossível? O nosso jovem ajudante-geral de parcos 21 anos, George Washington. A escolha fazia sentido logístico. Ele já conhecia o vale, tinha patente e resistência física. Ele leva o Van Bram como intérprete e um guia experiente, o Christopher Gist. E eles chegam para encontrar o capitão francês Joncaire, um diplomata sagaz, fluente em línguas indígenas e um mestre da política de fronteira. O encontro deles é digno de cinema. O Joncaire oferece um banquete muito astuto. E a comitiva do Washington incluía líderes indígenas aliados muito importantes, como o Half King e o White Thunder. E aí o Joncaire, do ponto de vista de manipulação, foi implacável. Ele começou a encher os copos de vinho para embriagar os líderes nativos. O objetivo era claro, usar o álcool e promessas para roubar a lealdade das tribos bem na cara do Washington. A pressão ali deve ter sido imensa para ele, ver seus aliados sendo comprados. Mas aí é que aquele livro da mãe dele mostra o valor. Washington se manteve completamente sóbrio, não tocou em uma gota. Autogoverno na prática.
Em vez de confrontar o John Kerr, ele usou a embriaguez dos franceses a favor dele. Enquanto os oficiais bebiam e falavam demais dos planos do Império, ele memorizava silenciosamente as posições, contava as canoas, avaliava a guarnição. Ele transformou uma armadilha diplomática numa missão de espionagem. Mas o pesadelo de verdade foi a viagem de volta com essas informações. O inverno piorou muito. Os cavalos desmaiavam de exaustão na neve funda. Eles tiveram que abandonar as montarias e voltar a pé. Cortando o caminho pelas florestas congeladas. E no caminho, eles encontram um guerreiro indígena que alegava conhecer um atalho. E o que quase foi fatal, né? Numa clareira, esse guia simplesmente se vira e, a 15 passos de distância, atira no Washington. 15 passos e erra. O Dist, que era um sobrevivente calejado, sacou a arma na hora para executar o traidor. Mas o Washington não deixou. Ele impediu o Dist de matar o cara. E a grande dúvida é, por que poupar alguém que acabou de tentar te assassinar? Era pura lógica de sobrevivência superando a vingança. O som de um tiro de mosquete na floresta silenciosa ia ser um sinalizador para as patrulhas francesas. Ia atrair inimigos. Eles seriam condenados. Então Washington usou a psicologia de um jeito brilhante. Eles renderam o homem, fingiram acreditar que a arma disparou por acidente. Como se fosse um sinal. Olha, desculpa esfarrapada. Deram comida para ele à noite e enganaram o guia para que fugisse achando que estava seguro. E assim que o cara sumiu, eles marcharam a noite toda para criar distância. Frieza total. E a natureza ainda tinha outro teste. O temível rio Allegheny. Eles achavam que ia estar congelado, mas o meio do rio era um fluxo furioso com blocos de gelo como navalhas. Eles tiveram que construir uma jangada improvisada com uma machadinha velha e cega. Levaram um dia inteiro no frio extremo. E quando entraram na água, a jangada ficou espremida entre os blocos de gelo. Washington tentou empurrar com uma vara longa, mas o gelo bateu tão forte que fez alavanca e catapultou ele para dentro da água congelante. 3 metros de profundidade ali, ele podia ter morrido de choque térmico na hora. Ele conseguiu se agarrar aos troncos e eles nadaram até uma ilha deserta no meio do rio. A noite foi tão brutal que os dedos do veterano Gist sofreram congelamento severo. E o Washington suportou o castigo físico incrivelmente bem. Na manhã seguinte, o rio estava tão congelado que eles caminharam até a margem. E logo depois de escapar da morte no gelo, tem um alívio cômico nas fontes. Eles precisavam passar pelas terras da rainha Aliquipa, uma líder local poderosa. Que estava muito ofendida porque eles não pararam para pagar tributo na viagem de ida. E para acalmar ela, Washington precisava de um presente, mas não tinha ouro. Então ele deu para ela seu velho casaco militar surrado e uma garrafa de rum. Que ela achou, segundo ele relatou, particularmente aceitável. A diplomacia da fronteira tem dessas, mas essas soluções logo deixariam de ser pacíficas. O cenário esgotou rapidamente. Os franceses desceram o rio armados e expulsaram os construtores ingleses. E a resposta britânica não demorou. Washington é enviado de volta liderando recrutas esfarrapados. Não como diplomata, mas como comandante em zona de guerra. E chega o momento do primeiro sangue. Ele recebe informações de espiões e do Ralph King de que um destacamento francês estava oculto numa ravina observando eles. Ele decide não esperar para ser emboscado. Eles marcham de noite numa tempestade de chuva e lama que até inutilizava as armas. Cercam o acampamento inimigo e, de repente, o primeiro tiro estilhaça o silêncio. Primeira vez que ele experimenta o combate real. A escaramuça dura uns caóticos 15 minutos. E quando a fumaça dissipa, o comandante francês, o Sr. de Jumonville, está morto. E muitos historiadores apontam esse exato momento a essa faísca como o gatilho da Guerra dos 7 Anos, um conflito global. E além do Jumonville morto, as forças do Washington capturam 21 sobreviventes. Incluindo um homem muito eloquente chamado Laforce. E aí a pressão da liderança retorna. Os franceses capturados invocaram imunidade diplomática na hora. Dizendo que não eram uma patrulha hostil, mas embaixadores pacíficos indo entregar uma carta. Imagina o peso. Ele precisava tomar uma decisão autônoma sobre a névoa da guerra, balanceando alegações legais com evidências táticas cruas. Ele se recusa a comprar desculpa. Se eram embaixadores, por que estavam escondidos na ravina?
Porque espionavam o acampamento inglês. Ele manteve todos como prisioneiros de guerra, confiando no instinto militar forjado na floresta e não na fachada da diplomacia europeia. O impacto biológico de sobreviver a esse tiroteio transformou ele. Tem aquela carta super famosa que ele escreve para o irmão. Cheia da empolgação de quem enganou a morte. Ele escreve, ouvi o zumbido das balas e acredite-me, há algo de encantador nesse som. A adrenalina pura de um jovem de 22 anos. E o final irônico dessa bravata é que a carta vazou em Londres, chegou no rei Jorge II. E o rei respondeu com um cinismo afiado. Ele não diria isso se estivesse acostumado a ouvir muitas delas. E anos depois, já como um veterano marcado por guerras sangrentas, perguntaram para Washington sobre essa frase encantadora. E a resposta seca dele foi: se eu disse isso, foi quando eu era muito jovem. Isso traz uma pergunta fundamental para a gente refletir. O que tudo isso significa, desde copiar contratos na infância até atirar na lama? Qual é o grande mapa por trás dessas anotações soltas, né? A relevância brutal para quem está ouvindo a gente é a comprovação de que o preparo invisível é a única âncora quando o cenário visível entra em colapso. Quando a jangada afunda no rio gelado, ele não entra em pânico. Quando tentam embebedar seus parceiros na diplomacia, ele não reage com fúria. Ele faz anotações e planejamento metódico. O verdadeiro triunfo nas fontes não é só ele não morrer, mas a habilidade de transformar desastres num laboratório de excelência. A disciplina metódica realmente cria uma fundação inquebrável. Exato. E para finalizar nossa exploração histórica de hoje, deixamos uma provocação para nossa audiência continuar investigando. A gente observou Washington acumulando atos de coragem e forjando alianças no caos. Mas tem um evento sombrio que abardava logo no horizonte. Observando os títulos finais dos documentos, a gente se depara com a capitulação do forte necessário. Fica o grande questionamento para a investigação futura. E se a lição mais transformadora da carreira desse homem, que a história eternizou como vencedor impecável, não tiver brotado da glória de seus primeiros combates? E se a base do seu brilhantismo militar tiver nascido exatamente da humilhação profunda de assinar sua primeira e única rendição, pouquíssimo tempo depois dessa bravata toda? Como um fracasso catastrófico no alvorecer da carreira, pode ser o antídoto mais vital contra a arrogância, pavimentando o intelecto de um dos maiores estrategistas. Os maiores arquitetos frequentemente estudam as pontes que caíram antes de construírem as que ficaram de pé. É um mistério fascinante para continuarmos buscando e desvendando. A história nunca entrega todos os segredos num único capítulo. Muito obrigado por dividirem o tempo nesta imersão analítica conosco. E lembrem-se sempre de manter a mente em busca de novas descobertas.